Gostaria de mais uma vez convidar a todos vocês para a mensagem. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Conto com as vossas orações, também aí a sua participação do outro lado, em sintonia com o nosso programa Mulher Virtuosa. E sempre falamos em alguma mulher. Ultimamente estamos sempre apresentando a história de alguma mulher da Bíblia, mas hoje vamos meditar na história de uma menina que fez a diferença. O título da nossa mensagem de hoje é A Menina na Casa de Naamã. Vamos ver o que aconteceu naquela casa. Que menina é esta, que é anônima? A Bíblia não diz o seu nome, só que era uma menina. A menina na casa de Naamã é a nossa mensagem de hoje. E vamos ler, já iniciando lendo a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aparece na história, aqui no livro de Reis, nessa história da Bíblia, uma menina sem nome. A Bíblia não diz como era o seu nome, apenas registra que era uma menina e o que aconteceu quando ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. Ela vivia em Israel, época de guerra, que estava entre Israel e a Síria, a guerra. E essa menina foi levada cativa e escrava na casa do comandante da Síria, que era Naamã. Veja bem, o período era turbulento, estava em guerra, e ela foi levada como escrava, justamente para a casa deste homem, comandante da Síria. Ele era oficial de maior patente do exército, tinha uma alta posição social, e apesar de sua posição social e de seu reconhecimento em seu país, mas ele ficou enfermo, e a Bíblia diz que, porém, estava leproso. Ele sofria de lepra, estava sofrendo de lepra, Naamã, que na época era a mais terrível e cruel doença daqueles dias. A lepra ainda não tinha tratamento, e as pessoas acometidas por lepra, elas teriam que ser todas isoladas, e dependendo do grau da lepra, da enfermidade, chegava a cair as mãos, pedaços dos pés, dos dedos, as mãos também. Então acometia todo o corpo, e era uma doença terrível, porque deixava o paciente em isolamento total. Ele só poderia conviver a partir de então com outro leproso, fora da família, distante da cidade, em total isolamento. Então era triste, naquela época, para quem fosse acometido da lepra. E Naamã, apesar de ser um homem assim tão respeitado na sua terra, na Síria, ele foi acometido desta enfermidade, a lepra, que
Era uma doença muito cruel. Mas, em determinado momento, algo aconteceu de surpreendente na sua casa, na casa de Naamã, porque chegou para morar na sua casa, trabalhar com a sua esposa, uma criada, uma menina muito nova, né, ela chegou, foi levada como escrava para a sua casa, e ela foi trabalhar com a sua esposa, mas era uma menina que servia a Deus. Era uma menina que conhecia a Deus. Ela convivia com pessoas tementes a Deus. E a sua fé fez toda a diferença ao chegar na casa de Naamã. Glória a Deus. Criada em Israel. Foi criada em Israel. Essa menina pertencia ao povo de Deus, né? Mas, de repente, sua vida foi abalada. Ela foi levada para um país distante, que era o país da Síria. E agora, veja bem, ela enfrentou a estar longe de casa, da sua família, amigos, outra cultura, tudo diferente, muito diferente. E também, mais preocupante, um país pagão, que não servia ao Deus verdadeiro. A Síria era, sim, um país pagão. Ela não podia mais, até a partir deste momento, ela não podia mais participar das festas do povo de Israel. Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa. Não, lá não tinha. E como ela sozinha, podemos assim refletir, não é? Poderia manter viva sua fé no Deus verdadeiro em um país pagão. Como? Seria possível? Uma menina, longe da família, longe de amigos, da sua terra, uma menina? Quem serve a Deus, aonde estiver, ele é um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Ela não estava sozinha. Quando passamos a servir a Deus, nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus está sempre conosco a cada momento. Glória a Deus. E Deus não está restrito a um lugar ou país. Onde estivermos, Deus está conosco. Glória a Deus. Deus é Deus de perto, Deus de longe. Ela estava longe da família, mas não de Deus. Deus estava com ela, ali naquela casa, né? Que não tinha nenhum adorador ao Deus verdadeiro, naquele país, naquela cultura totalmente diferente, mas aquela menina servia ao Deus vivo. Ela fez sim a diferença. Glória a Deus. No Salmo de 139 nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, sem que haja uma palavra na minha boca, que tudo conhece. Tu me sonda, tu me esquadrinhas. É este Deus que nós servimos. É este mesmo Deus que esta menina servia, estando em um país distante, longe da família e tão pequena, tão nova, mas ela conhecia o Deus verdadeiro, ela fez a diferença, glória a Deus. Sua atitude fez toda a diferença naquela casa. Ela é uma menina distante da família por conta de uma guerra, né? Foi levada como escrava, mas ela não ficou revoltada em dizer: Deus, eu não te sirvo porque tu me permitiste eu chegar aqui. Em um país pagão, em uma casa que ninguém serve a Deus, longe da minha família, eu na minha plena entrada para a adolescência,
numa idade, né, que precisava de estar os pais ali por perto, dando, né, assim, a parte emocional, que é muito fundamental nessa faixa etária, mas ela não reclamou. Ela não foi uma menina que ficava resmungando, né? Não. Ela enfrentou aquela situação e fazendo toda a diferença. Ela não ficou com ódio, não ficou com raiva, porque aquele país ali tinha guerreado com o seu país. Ela estava ali porque ela estava como escrava, ela não foi porque ela quis, mas mesmo assim, em todas essas circunstâncias, ela não ficou murmurando, ela não ficou reclamando, não. Tirada de perto da família, permitindo naquele momento que ela se tornasse uma escrava em um país pagão. Não, ela soube, em meio a todas essas circunstâncias, ela proclamar o Deus verdadeiro e fazer toda a diferença. Ela foi levada à casa de Naamã para ser criada da sua esposa, sim. E essa menina, ela tinha muitos motivos, como já falei, para até chegar a odiar Naamã, não é? Um homem que através dele seu país sofreu, né? Através do seu comando, mas ele que tinha comandado o exército sírio, né, contra o exército de Israel, a sua nação. Mas diante de tudo isso, quando ela chegou naquela casa, ela começou a observar aquela tristeza e ela pôde ver a tristeza muito grande na casa de Naamã. Que tristeza seria isso? Claro, Naamã tinha sido acometido de lepra. E ela deve ter visto muito chorando, ele próprio, né, o enfermo, porque sabia da sua sentença, né, quem era leproso teria que ficar isolado, distante da família, e não tinha medicamentos, nem tratamentos na época para que ele pudesse ser sarado, curado, né? E quando ela viu aquela tristeza, aí ela prontamente, tinha chegado recente, né? Ela prontamente, ela fala da seguinte forma, olha só o que ela diz. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olhem, minha patroa, minha senhora, quem dera se ele conhecesse o homem que eu conheço. É um profeta de Deus, Eliseu. Que homem é aquele? Que Deus usa ele e faz milagres através dele. É um homem que serve a um Deus verdadeiro. Quem dera se ele conhecesse, né, o profeta que eu conheço, o homem de Deus que eu conheço. Então, ela falou bem do profeta. Glória a Deus. Ela foi criada honrando os profetas, honrando os seus líderes. Ela, na sua casa, também ela teve este grande exemplo de honrar, de amar sua liderança, os homens de Deus, os profetas, né? Hoje seriam os homens de Deus, né? Os homens, os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos que servem na obra do Senhor, os missionários, né? Mulheres de Deus também, né? Todos que servem a Deus. E ela honrava, e ela acreditava, e ela não falava mal do profeta, ela falou bem do profeta. Ela disse, oxalá que o meu Senhor conhecesse, não é, o profeta que eu conheço, que era Eliseu. Porque, diante de tudo isso, ela mostrou que teria alguém que teria a solução para aquele problema tão sério naquele lar. E ela estava como escrava, não é? Ela soube perdoar, não é? E superar toda aquela raiva. Claro que ela teve raiva, não é? Muito mais uma menina tão nova, está distante da sua família, sem nenhuma perspectiva de voltar, porque ela tinha sido levada como escrava, não é mesmo? A esposa de Naamã, que eu acho lindo, é que a esposa de Naamã, ela viu, né, na menina algo diferente, que logo ela deu ouvido. Ela não ficou, será? Não, ela prontamente, ela deu ouvido, né, a fala daquela menina, em dizer que conhecia um homem, um profeta, Eliseu, que
Deus usava poderosamente e que lá estava a solução para a cura de Naamã. Ela tinha tudo também para não ser ouvida. Além de ser uma escrava, era uma menina muito nova, não é mesmo? Muito nova. E recém-chegada naquela terra, uma terra pagã, mas era uma menina de Deus. Né? Onde estivermos, amados, nós podemos fazer a diferença no trabalho, na vizinhança, em nossa família, em outro país que Deus nos levar, que Deus te levar como missionário, como profeta de Deus. Onde você estiver, na sua terra, na sua vila, na sua cidade, na sua fazenda, onde você estiver, no seu trabalho, mesmo com aquelas pessoas tão ímpias, você pode fazer a diferença. Glória a Deus. Uma menina, mas uma menina de Deus. Uma menina que fez toda a diferença. A esposa de Naamã ouviu, creu em suas palavras e também Naamã acreditou. Glória a Deus. Glória a Deus. A esposa de Naamã deu crédito e prontamente o próprio Naamã também deu crédito, acreditou. E a menina não teve medo de testemunhar, né? A sua fé em Deus. Quando ela falou que na sua terra tinha um profeta, ela não ficou calada. Ela não ficou com medo de dizer aquele homem, comandante, a sua esposa, ela era apenas, né, uma escrava, uma criada ali naquela casa, a serviço da mulher de Naamã, mas ela falou, né? Ela disse, eu sei, olha, se o senhor fosse na minha terra, o senhor ia ver um homem de Deus, um profeta, que Deus usa ele, e você poderia ser curado dessa sua lepra, não é? Será que temos essa coragem de proclamar o nome de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, não ter vergonha de dizermos que somos de Deus, mensageiros de Deus, e que Deus é o Todo-Poderoso, o soberano, o onisciente, onipotente, que pode todas as coisas? Ou será que muitas vezes temos sido covardes de não falar daquilo que temos visto, crido e recebido da parte do Senhor? Glória a Deus. Mas a arrogância de Naamã, ele estava muito arrogante, não é? Na sua arrogância, Naamã, ele cometeu vários erros. Primeiro, ele foi ao rei. A menina falou que era para procurar, quando chegasse lá, quem? O profeta Eliseu. Mas ele foi, a pessoa errada foi procurar o rei. E olha como foi que o rei disse. E sucedeu o quê? Lendo o rei de Israel a carta que ele levou do rei, né, da Síria, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ficou aborrecido o rei. Claro, o rei não conhecia, né? É o Deus verdadeiro. Ali ele não era um profeta, né? Ele estava em Israel, porém ele não era o profeta que a menina tinha testificado. A menina falou que seria o profeta Eliseu. Ela não disse que era o rei, ela disse que era o profeta. Mas Naamã levou uma carta do seu rei para o outro e quando chegou lá foi no lugar errado, né? E aí o rei ficou enfurecido. Quem sou eu? Quem sou eu, né? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Né? Ele ficou aborrecido. Mas prontamente Eliseu ficou sabendo do ocorrido. Né? Todos ali começaram a comentar e Eliseu ficou sabendo do ocorrido. E olha o que é que Eliseu diz, o que é que Eliseu falou, né? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Não fique atribulado, para que rasgar a veste?
Para que ficar sem controle, todo descontrolado? Mande ele vir até aqui e ele vai saber que há profeta em Israel. Porque a menina disse, procure o profeta Eliseu. E ele foi procurar o rei. Não é? A menina tinha dito que era, né, o profeta. E outro plano errado. Naamã achou que Eliseu o receberia com todas as honrarias. Né? Um comandante, né, chegar diante de um profeta, um servo de Deus, ele disse, eu pensava que ele sairia a ter comigo. Não é? O versículo 11, veja como ele era tão arrogante. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Porque Naamã disse, vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Ele disse, eu achava que eu teria, né, outra recepção, e ele mandar eu ir tomar banho no rio? Que é isso? Mergulhar no rio? Ele ficou todo aborrecido, porque Naamã não recebeu como ele gostaria que tivesse sido. Né? Ele apenas mandou ele ir no rio Jordão. E Naamã tinha suas ideias, seus planos, Naamã, né? Mas a Bíblia diz que o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. Glória a Deus. Quantos planos nós traçamos, né? Eu acho que deve ser por aqui, eu acho que deve ser pela direita, aí depois eu sigo em frente, aí Deus diz, não é a direita, é a esquerda, e você não vai seguir em frente logo, você ainda vai ficar por um tempo, depois é que você vai ter uma experiência comigo, depois você vai descer comigo no vale, e assim é Deus é quem vai, ó, que anda as nossas vidas, porque o homem traça seus caminhos, mas o Senhor, a palavra de Deus é quem nos diz, dirige os seus passos. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, né? E o lugar errado, não é? Plano errado, lugar errado. Quando soube que seria, né, no Rio Jordão, que era preciso banhar-se, ele ficou aborrecido mais uma vez. Veja como ele era tão arrogante, não é? Como era tão arrogante Naamã. Por acaso, né? Os rios não são melhores Abama e Farpar das minhas terras? Aqueles rios estão de águas cristalinas. O 12 que aqui nos diz aqui, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Naamã, né? Todo ensoberbecido. Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele não vou. Ele está me mandando eu ir no Rio Jordão, aquela água turva, que é meia barrenta. Eu ir naquele rio, tendo nas minhas terras, nos meus rios, Abana e Farpar, eu podendo mergulhar naquelas águas cristalinas, porque ele não disse que mergulhasse nas minhas terras. Mas o homem de Deus diz, é Jordão. E teria que obedecer. Jordão, glória a Deus. Ele queria retornar, mas seus servos que estavam com ele aconselhou para que ele obedecesse ao homem de Deus. No versículo 13 diz assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, levanta-te e ficarás purificado. É muito simples, isso é nada. Para o Senhor que está enfermo de uma lepra, uma enfermidade terrível desta, meu Senhor, isso não é nada, né? E graças a Deus que teve esses companheiros equilibrados, né? Que souberam ver além e aconselhar aquele homem tão arrogante. E aí foi quando ele decidiu mergulhar no Jordão.
Glória a Deus. E ele mergulhou 7 vezes. A palavra de Deus diz: então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Deus tremendo esse que nós servimos. Mergulhou 7 vezes. Temos que, muitas vezes, nos aprofundar mais, dar mais mergulho no conhecimento de Deus, na sua palavra, porque quando nos aprofundamos mais na palavra de Deus, começamos a conhecer Deus diferente. Glória a Deus. Eu sempre digo, quando eu estou falando do amor de Deus, quando tenho uma oportunidade de falar do amor de Deus, eu sempre digo que antes de alguns vales que eu já passei, eu conhecia a Deus de uma forma, mas é como a Bíblia de Deus nos deixa bem claro. Jó, ele disse: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço porque os meus olhos contemplam. Eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Então eu posso assim dizer, muitas vezes nós temos que mergulhar, mas não é só um mergulho, não é só 2 mergulhos, são vários mergulhos na profundidade do conhecimento de Deus. E oxalá aqueles que dão crédito, que obedecem à palavra de Deus e o convite de Deus a vir mergulhar nas águas mais profundas, glória a Deus, do conhecimento de Deus, porque aí Deus vai se revelando de uma forma especial para nós. Poderia ter dito 1 mergulho, 2 mergulhos, mas esta lição me traz uma advertência que temos que obedecer a Deus em todas as circunstâncias e que também, quando nos aprofundamos no conhecimento de Deus, em buscar mais a Deus, em se aprofundar mais no conhecimento de Deus, nós somos mais fortalecidos. O nosso conhecimento neste Deus maravilhoso, ele se aprofunda. E aí não temos só um conhecimento superficial, nós passamos a conhecê-lo mais e passamos a andar mais perto dele, a depender mais dele, porque sabemos que ele é tudo em nós, ele é um Deus soberano e ele nos convida: vem para perto de mim, mergulha mais outra vez. Mergulha mais outra vez. Eu não vou dizer que vale é fácil de se passar. Eu não vou dizer que vamos perder vale, não. Quem somos nós, não é? Somos tão limitados e não sabemos se vamos suportar. Mas se o vale chega, vamos passar com Jesus. Mas de uma coisa eu tenho certeza e te afirmo que quando passamos pelo vale, lá do outro lado, somos outra pessoa. Conhecemos mais a Deus. Aquele Deus que outrora era um Salvador, sim, Salvador. Que curava as nossas enfermidades, sim. Que cura as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades. Nós conhecíamos, mas quando nos aprofundamos, ele passa a ser tudo em nós. Não só aquele que salva, aquele que cura, mas aquele que é soberano, que rege a nossa vida, que diz: eu vou, mando para onde você quiser e você tem que me obedecer. E nós dizemos: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui estou. Faça em mim o teu querer. Glória a Deus. Mas é só quando nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso servir a Deus. Como é maravilhoso nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. E vemos aqui que ela testemunhou, não é? Essa menina, ela testemunhou. E Naamã foi totalmente curado. Naamã foi totalmente curado da sua lepra e reconheceu também que Deus de Israel, Deus é verdadeiro, é aquele que aquela menina servia, que o povo de Deus servia. E aí ele chegou a reconhecer e testificar também, né? O versículo 15 diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse:
Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Glória a Deus, glória a Deus. O homem de Deus tinha dito: deixa ele vir até aqui, para que ele saiba que há profeta em Israel. E aí ele, quando recebeu a benção, ele também disse, voltou e disse: eu sei que há Deus, eu reconheço que há Deus em Israel. O Deus verdadeiro que vocês servem é o Deus verdadeiro, porque era leproso e ficou totalmente curado. Então, vamos ficar até aqui, né? Vemos que depois o Naamã quis como quem agradecer com bens, mas o profeta não recebeu. Mas vamos ficar aqui com essa história dizendo que a menina anônima, escrava, ela teve coragem de testemunhar do seu Deus em uma terra pagã, distante da sua família, mas ela não negou o seu Deus. Ela testificou quem era o Deus verdadeiro. Ela perdoou e mudou toda aquela situação daquela família. Ela não perdeu a fé, mas antes ela proclamou o Deus verdadeiro, que eles poderiam confiar e ser curado da lepra. Ela demonstrou sua fé em um país pagão. Glória a Deus. Deus quer te usar poderosamente. Onde Deus te colocou, é onde Deus vai te usar. O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito para Deus? Será que nós temos feito a diferença que essa menina escrava em uma terra longínqua, uma terra distante, um país pagão, ela fez a diferença? Então, este é um grande exemplo para nós no dia de hoje. Está registrado na palavra de Deus como advertência nossa, para que possamos prosseguir fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o seu ide. E onde estivermos, temos que proclamar que Cristo é Senhor, Salvador, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Vamos continuar fazendo a diferença onde estivermos. Não ter vergonha de dizer que Jesus é o Senhor, Ele é Salvador, Ele é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que expulsa demônios, é aquele que ressuscita. Este é o verdadeiro Deus que nós servimos. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando contigo poderosamente. Que esta palavra, assim como falou comigo, ela possa estar penetrando em teu coração, fazendo reboliço, né? Te alertando se é que você ficou um pouco detido na caminhada, mas Deus hoje, mais uma vez, te traz esta palavra que quer te usar, que Ele te chamou com propósito de ser um vaso usado nas suas mãos.